Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Os divinos caminhos na terra, ou abriram-se caminhos divinos sobre a terra, a santidade é para todos. O título da nossa meditação é mais ou menos esse, né? Porque se refere à festa que nós vivemos há 2 dias. No dia 2 de outubro, celebramos mais uma vez o aniversário da fundação do Opus Dei. 2 de outubro de 1928, 2 de outubro de 2022, 94 anos. Faltam 6 anos para o centenário. Já nos preparamos. 100 anos. 100 anos do Opus Dei. 100 anos, para uma pessoa, é muita coisa, né? Muitos de nós não chegaremos aos 100 anos, né? E pouquíssimas, né, passarão dos 100. Né? Agora, para uma instituição da igreja, 100 anos não é nada, né? É só o começo. Isso nos faz recordar, naquela ocasião, final dos anos 40, né? 46, 47, 48, quando Dom Álvaro foi a Roma para a aprovação, né? Para que a Santa Sé, para que o Vaticano, a Santa Sé, o Papa estudasse, né? Bem, as congregações responsáveis estudassem o estatuto jurídico do Opus Dei, o lugar do Opus Dei na igreja. E naqueles anos, né, aqueles cardeais, né, um deles chegou a dizer para o fundador, né, para Dom Álvaro e também para São José Maria Escrivá: olha, vocês chegaram com 100 anos de antecedência. Tal era a novidade do Opus Dei, né? Eles chegaram a dizer isso: olha, vocês chegaram antes da hora, né? Nós não estamos preparados para essa espiritualidade. É uma ruptura, né, com o status quo, digamos, né, o estado da situação como era, como se entendia a vida cristã. E em que ponto, talvez podemos dizer isso, né, que o Opus Dei foi inovador. E olha, eu estou relendo, eu leio devagar, mas estou tentando reler a biografia de 3 volumes, né, do fundador do Opus Dei, né, e estou no volume 2, estou numa parte que fala, que acabou de falar, né, da perseguição que o Opus Dei sofreu na Espanha no ano 40, 39, 40, 41, sobretudo, em Barcelona e depois em Valência. E uma das coisas que acusavam, a lista é bastante feia, né? Um monte de coisa que acusavam o Opus Dei, e uma das coisas era de heresia, né? E quando essa pessoa que acusava, era um alto religioso lá, influencer da época, digamos assim, né? Que ia visitar as famílias das pessoas que frequentavam, tipo vocês aqui, né? Frequentavam o Opus Dei. Essas pessoas foram visitar as suas famílias e dizendo assim: olha, o seu filho, a sua filha vai para o inferno, porque isso daí é uma heresia, isso daí é uma heresia. Mas qual é a heresia? Ele ousa dizer que se pode ser santo no meio do mundo. Quer dizer, é engraçado, né? Quer dizer, você fala, não é possível que disseram isso. Bem, está documentado isso daí, né? Quer dizer, uma das grandes acusações, não era a única, era essa. Quer dizer, é impossível ser santo no meio do mundo, porque o mundo está cheio de pecado. Então, se a gente quer ser santo, a gente precisa sair do mundo. E São José Maria, bem, a luz fundacional é que dá para ser santo no meio do mundo, né? Porque o chamado à santidade, ele foi dito por Jesus Cristo a todos, né? Sede santos, como o vosso Pai Celestial é santo. Nosso padre, fundador do Opus Dei, gostava de recordar essa ideia. Por exemplo, no número 291 de Caminho,
E é um livro, né, que a pré-história do caminho é do ano 34. 6 anos depois, já tinha lá um esboço do que seria caminho, o nome Considerações Espirituais. Né? Um caminho, alguns anos depois, foi editado, mas completando, né? Quer dizer, o Considerações Espirituais ficou um pouquinho mais gordo, aí virou caminho. Né? E no ponto 291 de caminho tem já tem esse número, né? esse texto. Tens obrigação de te santificar. Tu também. Alguém pensa, por acaso, que é tarefa exclusiva de sacerdotes e religiosos? E era justamente o que pensavam na época. Por isso que ele era acusado de herege. A todos, sem exceção, disse o Senhor: sede perfeitos, como meu Pai Celestial é perfeito. São José Maria gostava de voltar a essa ideia. Jesus falou isso daqui para todo mundo, não só para alguns. Uma carta do ano 30, 24 de março de 1930, São José Maria também deixou nos escrito, e que está citado nessa biografia que eu comentei, dos 3 volumes, né, escrita pelo historiador, o autor, né, Andrés Vázquez de Prada. Nessa carta de 24 de março de 1930, ele também deixou nos escrito: a santidade não é coisa para privilegiados, pois o Senhor chama a todos, de todos espera amor, de todos, estejam onde estiverem, seja qual for o seu estado, a sua profissão ou o seu ofício. Olha, a santidade é para todos. Essa é a ideia que Deus quis, que Deus mostrou para o nosso padre naquele dia 2 de outubro, que ele estava fazendo um retiro espiritual, né, que o clero, né, os sacerdotes, naquela época e ainda hoje, né, tem essa recomendação de que os sacerdotes façam, todos os sacerdotes diocesanos, né, façam um retiro espiritual todos os anos. E São José Maria estava cumprindo com essa norma, né? Estava fazendo o seu retiro, e nesse dia, 2 de outubro, né, depois de celebrar a missa, depois de tomar café da manhã, estava no seu quarto, arrumando aquelas suas notas, né, aqueles papeizinhos que ele tinha anotado várias coisas, várias moções de Deus. Naquele momento, ele tem uma luz intelectual, uma luz na sua alma, em que ele viu, ele percebeu o que Deus pedia dele, né? Que promovesse, que vivesse e promovesse essa santidade, esse anúncio. Todos somos chamados à santidade, de todos Deus espera o nosso amor. São José Maria, ao citar essa frase de Jesus Cristo, sede perfeitos como o meu Pai Celestial é perfeito, São José Maria, ele recordava que, olha, essa ideia não foi minha, e essa ideia não é nova, isso daqui é do Evangelho, isso daqui é de Jesus Cristo, isso daqui é algo que com o tempo a igreja foi se esquecendo, e graças a Deus, né, depois do Concílio Vaticano II, sobretudo, essa ideia já é patrimônio da igreja, e essa ideia hoje já é totalmente aceita. Em tantos ambientes, né, já se fala com muita desenvoltura que todos somos chamados à santidade, todos podemos ser santos, todos devemos ser santos. Essa é a vontade de Deus para nós. Não só sacerdotes e religiosos, não só, né, as freiras, seja de clausura ou não, quer dizer, não, todos. Seja qual for, né, seja quais forem as nossas circunstâncias, o nosso estado, solteira, casada, né, viúva, tanto faz, né? Religiosas, leigos, tanto faz, homens e mulheres, seja qual for a profissão, todos somos chamados à santidade. Esse é o caminho divino, esse novo caminho divino que Deus quis abrir na igreja. Deus quis mostrar que a santidade é possível, que a santidade, sendo algo exigente, sendo um dom de Deus, né, porque nenhum de nós alcança a santidade por mérito próprio ou por esforço próprio, de forma alguma. É a ação de Deus em nós, é Deus agindo em nós, é Ele quem nos santifica. Essa mensagem, ela foi recordada de modo solene no Concílio Vaticano II. Tem um documento sobre a igreja,
chamado Lumen Gentium, quer dizer, luz dos povos. É a Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium. Nesse texto, o Concílio Vaticano II recorda, no 5º capítulo, recorda a vocação universal à santidade na Igreja. Esse é o título desse capítulo. E ali se diz, você começa recordando aquela frase também de São Paulo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. São Paulo já tinha deixado isso escrito, lá no 1º século. Está na Bíblia isso daqui, ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que São Paulo coloca por escrito. Ou seja, o Concílio Vaticano II recordando que, olha, isso daqui é evangélico, a origem é o próprio Cristo. Isso daqui não é invenção do século XX, não é, de jeito nenhum. E ali se diz, ali nesse documento, na Constituição Dogmática, Lumen Gentium, no número 40, os seguidores de Cristo, que Deus chamou e justificou no Senhor Jesus, não pelos seus méritos, mas por seu desígnio e sua graça, foram feitos no batismo, quando nós fomos batizados, foram feitos no batismo da fé, verdadeiros filhos de Deus e participantes da natureza divina. E por isso mesmo, verdadeiramente santos. Batismo, a importância do batismo. Ao sermos batizados, fomos, entre aspas, transformados, feitos, ele usa a palavra, fomos feitos no batismo da fé, verdadeiros filhos de Deus. Verdadeiros filhos de Deus e participantes da natureza divina. Participamos da natureza divina, acolhidos por Deus. Deus nos adotou verdadeiramente como filhos. É, pois, bem claro que todos os fiéis, mais adiante, devem, portanto, com a ajuda de Deus, conservar e aperfeiçoar na sua vida a santidade que receberam. Recebemos a santidade lá no batismo, mas temos que conservá-la e aperfeiçoá-la na nossa vida. Essa é a vontade de Deus. É, pois, bem claro que todos os fiéis, seja qual for o seu estado ou classe, todos os fiéis são chamados à plenitude da vida cristã. E era por isso que São José Maria era considerado hereges por alguns, quando ele dizia isso, que não há uma santidade de segunda categoria, de que todos somos chamados à santidade, todos os fiéis leigos são chamados à santidade, ou seja, todos somos chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade, porque isso daqui é a santidade, plenitude da vida cristã e perfeição da caridade. E dito assim, novamente, a gente entende que só pela graça de Deus que a gente dá conta disso daqui. No número seguinte, esse texto continua dizendo, todos os fiéis poderão santificar-se dia após dia, dentro da sua condição de vida, ofício e circunstâncias. Está repetindo a mesma ideia. E precisamente através disso, sempre que o recebam com fé das mãos do Pai Celestial e cooperem com a vontade divina, manifestando a todos os homens com as tarefas terrenas o amor que Deus amou o mundo. Participamos da natureza divina, participamos do amor de Deus, somos chamados a amar com o amor de Deus. Esse amor que é derramado nos nossos corações. Bonito ver que naqueles anos 40, nessas perseguições que eu citava há pouco, muitas vezes o bispo da diocese a qual pertencia naquela época São José Maria, que era padre, São José Maria era padre da diocese de Madrid, na Espanha. A sua diocese originária era outra, mas com o tempo ele acabou se fixando em Madrid, então ele dependia do bispo de Madrid, era o seu bispo. São José Maria era um sacerdote diocesano. E ele, claro, muitas vezes, diante das acusações, as pessoas recorriam a ele. Senhor Bispo, era Dom Leopoldo o nome dele, Senhor Bispo, ouvimos dizer que um sacerdote da sua diocese está aprontando, organizando uns jovens, não sei o quê, e aí vinha todas aquelas acusações, E, inclusive de seita maçônica. Opus Dei, seita maçônica,
segredo, né? Segredo, maçonaria dentro da Igreja Católica, né? Óbvio, claro. Sim, por que não, né? Então éramos acusados disso daí, e às vezes ainda somos, dependendo da fonte de informação. E o bispo de Madrid, ele dava esse testemunho, não vou pegar aqui, mas eu até queria pegar, mas não vou pegar. Mas depois vocês procurem lá no livro, né? Nesse Vasco de Prada, está no volume 2, quando fala do bispo de Madrid, da personalidade dele e a atuação dele. E ele comenta isso, olha, acusar o padre José Maria de segredo, mas se ele me conta tudo, né? Eu sei tudo o que ele está fazendo, ele não faz nada sem me informar. Ele vai pregar um retiro, ele vai fazer não sei o que, ele me conta antes, ele me conta, eu sei de tudo o que ele está fazendo. E que bonito, isso aqui eu vou ler. Olha só, crer, é justamente essa acusação de que o Opus Dei era uma sociedade secreta e maçônica. E aí ele responde assim: crer que o padre José Maria Escrivá seja capaz de criar alguma coisa secreta é absurdo. É não conhecê-lo. Pois ele é um homem aberto, franco, como uma criança. O padre José Maria, e por favor, que isso não chegue aos seus ouvidos, é um homem bom, um verdadeiro santo. E que patriota é. Mas, sobretudo, é um homem santo. Estamos acostumados a venerar os santos só nos altares. E não nos lembramos que foram homens e andaram como nós pela terra. Padre José Maria Escrivá, que não fique na dúvida, falando para a pessoa, né? Não duvide disso. O Padre José Maria Escrivá é um santo, ao qual veremos canonizado nos altares. Quer dizer, quando é que ele escreve isso daqui? Não tem a data, mas é por aqui, 40, 41. E tem outra frase aqui, olha que bonito, olha que bonito. Isso o bispo, hein? O bispo de Madrid. Senhor, olha a oração dele. Isso aqui às vezes ele agradecia. Porque São José Maria chegou a um ponto que, claro, as calúnias sobre a sua pessoa respingavam, né, no bispo. O padre enganou o bispo, então esse bispo está enganado, esse bispo não sabe de nada, ou esse bispo está cobertando. Então as acusações também se voltaram contra o bispo, a tal ponto que o nosso padre falou para ele, Dom Leopoldo: o senhor quer me largar na rua? Tipo assim, você quer me abandonar? Me abandone, porque você vai ser prejudicado. O senhor vai ser prejudicado por me apoiar, por me proteger. Ele falou: de jeito nenhum, o Opus Dei nasceu, né, sob a minha custódia. Eu vi o nascimento disso daqui, eu sei que isso aqui é de Deus. Que essa obra é verdadeiramente de Deus. Essa também é outra frase do bispo de Madrid. E ele diz assim: Senhor, é o bispo, né, fazendo a oração. Senhor, falando com Deus, ainda que eu não valha grande coisa, quando eu chegue diante de ti, né, olha, depois da morte, né, no juízo particular, quando eu chegar diante de ti, pelo menos poderia dizer para Deus, né? Nessas mãos nasceu o Opus Dei, e com essas mãos eu abençoei José Maria Escrivá. Quer dizer, olha o carinho do bispo de Madrid pelo fundador do Opus Dei. E era um homem de ampla experiência, e era um homem tido por rigoroso, né? As pessoas tinham um certo medo desse bispo aqui, né? Porque era muito rigoroso, era muito estrito, né? E, claro, nosso padre, né, era super simples com ele, e falava as coisas como realmente eram. Por isso o bispo de Madrid não tinha dúvida: olha, estamos diante de uma obra de Deus. Isso daqui não foi inventado por José Maria, né? José Maria recebeu esse encargo de Deus, digamos assim, né? Então o bispo tinha essa noção e ajudou muito, né? Ainda que também foi perseguido e incompreendido também, né? Não só o fundador, mas também o bispo de Madrid, por ter protegido aquela pessoa e aquela fundação que ele em consciência via que era algo bom, era algo santo. E hoje em dia não precisa fazer muito esforço, né? Quer dizer, graças a Deus, a gente vai constatando e vamos colhendo o fruto da santidade da vida do fundador, dessa mensagem do Opus Dei que se espalha pelos 5 continentes. Mas ainda hoje, há pessoas que insistem em falar mal, insistem
em caluniar. Enfim, claro, com a internet está tudo muito fácil, né, de encontrar essas coisas. Não recomendo, mas está por aí. É público, né, quem quiser, né, fica à vontade. Né? E é até bom, né, que aí vocês perguntam também, padre, fiquei falando, né? Vi lá na internet, no YouTube, um testemunho de um pessoal que deixou o Opus Dei e está falando barbaridades sobre vocês, né? Que vocês são terríveis por causa disso e daquilo. Então, tá bom, vamos dialogar. Né? Mas, graças a Deus, né, a imensa maioria das pessoas é muito agradecida, né, pelo trabalho do Opus Dei, em todas as esferas, né, do Papa Francisco, né, a uma simples dona de casa, né, ou empregada doméstica, ou o leque é muito valioso. Papa Francisco, né, só vou dizer uma coisa, né, tenho fontes seguras, né, de um grande amigo dele, que escutou da sua boca várias vezes, um grande amigo do Papa Francisco, né, que já falou isso assim várias vezes. Olha, o Papa Francisco tem uma grande devoção a São José Maria Escrivá, né, porque ele uma vez pediu um sinal, digamos assim, né, de uma coisa muito improvável, e São José Maria, e pediu a São José Maria meio que assim, olha, se você for santo mesmo, já tinha sido canonizado, hein? Se você for santo mesmo, me resolve isso daqui. Né? E a coisa se resolveu. Eu não estou dizendo de propósito o que é, tá? Eu sei, nesse caso eu sei o que é, mas não estou falando de propósito, porque eu não sou a fonte, né? Eu não sou a primeira pessoa ali, né? Eu já sou a fonte de terceira, quarta, né? O elo da cadeia, eu não estou tão próximo da fonte, né, inicial. Não, pior que eu estou, porque eu tenho um vídeo dele, eu vi o vídeo dele, tá? Mas espero que não seja fake. Não, claro que não é, né? Mas, beleza, mas eu não estava lá presente, né? Mas ele conta essa história, né? E tantos outros detalhes. O Papa Francisco tem um grande carinho, né? E tantas pessoas têm um grande carinho por São José Maria, e é bom que todos nós também façamos essa experiência, né? Essa intercessão de São José Maria. Porque, afinal de contas, já foi, né? Já foi beatificado, já foi canonizado. Né? Nós estamos hoje no dia 4. A gente está aqui na metade, né? Na metade do quê, padre? Dia 2 de outubro, fundação do Opus Dei. Dia 6 de outubro, canonização de São José Maria. Então, 94 anos do Opus Dei, anteontem. E daqui 2 dias, dia 6 de outubro, 20 anos. 2002, está fácil fazer a conta, né? 2002, estava tentando lembrar que ano que foi. 2002, 2022. 20 anos que o padre José Maria Escrivá já foi declarado pela igreja, pelo Papa São João Paulo II, foi declarado santo. Né? 20 anos desse grande santo da igreja, ao qual podemos recorrer para todas as nossas necessidades, porque Deus continua fazendo milagres através dos seus santos, através da intercessão dos seus filhos prediletos, né? Podemos dizer assim, que cada um dos santos são filhos prediletos de Deus, né? Vocês já pararam para pensar? A diversidade dos santos é uma coisa assim muito louca, né? O que tem a ver, né? Madre Teresa de Calcutá com São José Maria Escrivá. Um Padre Pio de Pietrelcina, o nome complicado, né? Padre Pio, o que tem a ver com o Papa São João Paulo II? Irmã Dulce dos pobres. Gente, é tudo santo. Olha a diversidade na igreja. Olha quantos caminhos na igreja que são caminhos de santificação. E cada um do seu jeito. Por isso eu gosto de dizer, você não gostou do Opus Dei? Não tem problema, vai embora, as portas estão abertas. Mas não fala mal. Só porque você não gosta, não fala mal. Porque pode ser que você não bateu. Né? Eu ia dizer que o santo não bateu, né? Mas não é bem isso. Né? Mas quer dizer, você não gostou do carisma? Beleza, então é só falar por aí que você não gostou do carisma. Agora, não precisa ainda endemonizar a instituição. Entende? A instituição é santa. E a fundação é santa. O fundador foi declarado santo. Né? Os estatutos do Opus Dei foram aprovados pela Santa Sé, quer dizer, foram dados, né, pela Santa Sé. Quer dizer, o Papa Francisco sabe perfeitamente tudo que o Opus Dei faz, no mundo inteiro. Né? Todos os papas souberam, né, desde o início. Né? São José Maria teve essa boa preocupação de deixar tudo às claras. Né? Há muitos caminhos de santidade na igreja. O Opus Dei é mais um. É mais um. Vai agradar a todos? Claro que não. Claro que não. O importante é estar na igreja. O importante é estar na igreja católica. Não pode sair da igreja. Um pezinho fora da igreja. Não, aí não. Melhor não. Agora, dentro da igreja, não gostei do Opus Dei, não.
Bem, não vou fazer piadinha por causa disso, mas daria para falar várias coisas. Não gostei por causa disso, cara, aquilo, beleza, tudo opinável, né? Tudo assim, pode ser que sim, pode ser que não, tanto faz, né? Estamos quase na hora de terminar, então deixa eu ler aqui mais umas coisas bonitas para a gente entender e pensar e rezar. E olha só, por exemplo, não, isso aqui não, isso aqui já falei. Olha isso daí. São José Maria, nesse livro, as entrevistas, né? Antigamente esse livro se chamava, aqui no Brasil, Questões Atuais do Cristianismo, mas aí na última edição mudaram o nome, para o nome original nos outros países, a tradução aqui foi meio celular, etc. Então, entrevista ao fundador do Opus Dei, acho que é algo assim. E lá no número 59, São José Maria diz assim: o modo específico dos leigos contribuírem para a santidade e o apostolado da Igreja é a ação livre e responsável no seio das estruturas temporais, a elas levando o fermento da mensagem cristã. Quer dizer, santificar as estruturas temporais a partir de dentro. O testemunho de vida cristã, a palavra que ilumina em nome de Deus e a ação responsável a serviço dos outros e como contributo para a solução dos problemas comuns, são outras tantas manifestações dessa presença através da qual o simples cristão cumpre a missão para que Deus o chamou. E essa ação no meio do mundo, dos leigos, é a missão que Deus nos confiou. No meio do mundo, essa presença, essa coerência de vida, esse modo cristão de viver, sabe? Quer dizer, o modo como a gente trabalha, o modo como a gente se relaciona com os outros colegas de trabalho, os clientes, os pacientes, as pessoas que se beneficiam do nosso serviço, do nosso trabalho, o modo como a gente se comporta, o modo como a gente reage, quer dizer, o modo como a gente participa de uma festa. Jesus foi uma festa de casamento, as bodas de Caná. O cristão pode ir a festas, agora depende da festa. E depende do que está fazendo na festa. Né? Então, dá para ser coerente numa festa ou não. Então, é disso que se trata, santificar as festas. Tudo bem, tem festa que não dá para santificar porque o negócio está terrível, aí a gente tem que passar por assim de oi, né? Olé! Né? Finge que vai, mas não vai, né? Chega lá, cumprimenta e tchau, fui, né? Do jeito que chegou, tá indo. Porque não dá para ficar muito tempo, né? Lá é quase Sodoma e Gomorra, então tem que cuidar, né? Então, é isso aí. Deu tempo, temos que terminar. Só lembrar aqui, né? O que mais? Tem um monte de coisa para lembrar. Tá. 2 pontos, e com isso vamos terminar de verdade. Se queremos de verdade santificar o trabalho, são frases de São José Maria, no livro Forja e depois um último no livro Caminho. Se queremos de verdade santificar o trabalho, santificar a nossa vida, é preciso que cumpramos ineludivelmente a primeira condição: trabalhar, e trabalhar bem, com seriedade humana e sobrenatural. E sobre o sobrenatural, ele diz assim em Caminho: coloca um motivo sobrenatural na tua atividade profissional de cada dia e terás santificado o trabalho. Ou seja, trabalho bem feito, as nossas tarefas bem feitas, né, qualidade humana, e essa qualidade sobrenatural que é oferecer aquilo. Senhor, eu te ofereço o meu trabalho pelo Papa Francisco, eu te ofereço o meu trabalho pela conversão da minha prima, eu te ofereço o meu trabalho pela minha avó que está doente no hospital, e assim por diante. Esse é o motivo sobrenatural. Eu estou oferecendo a Deus o meu esforço, o meu trabalho, aquilo que eu tenho que fazer, né? O faz o que deves, está no que fazes, né? Esse é o segredo da santidade. Vamos terminando pedindo ajuda a Nossa Senhora. Maria Santíssima, ela não foi freira, vocês já pensaram? Maria não era freira, né? Era dona de casa, esposa, mãe. Tudo bem, né? Esposa de São José, mãe de Jesus, né? Quer dizer, privilegiada, né? Ela, né? A Imaculada, tudo bem, mas criatura de Deus, correspondeu fidelissimamente
ao plano de Deus, à vontade de Deus, sempre desistindo. Olha, que Nossa Senhora nos ajude a entender e nos ajude a viver de verdade essa santidade no cotidiano que Deus nos pede. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.